Estou aqui diretamente da Espanha, são 00:30 aqui. Estou acordada para poder falar com você hoje, que nessa hora aí são 19:30. E vamos falar agora de Eva. O que podemos aprender com Eva? Esse é o primeiro episódio do Lapidando Mulheres, onde a gente vai estudar as mulheres da Bíblia. A gente vai se aprofundar nos ensinamentos que a gente pode ter a respeito das mulheres da Bíblia. E quem vai chegando, eu vou pedir para que você curta, para que você encaminhe, para que você me fale aí da onde você está falando, da onde você está assistindo. É da sua casa, você está no trabalho, você está na rua, você está cuidando dos filhos, você está depois de um dia de cansada, que você trabalhou hoje em casa ou na rua, porque trabalhar em tempo trabalha. Quero que você me fale da onde você está falando e que você encaminhe para pelo menos 5 pessoas. Nesse momento, eu vou encaminhar para o grupo Lapidando Mulheres, para a gente poder chamá-las. E aí, eu começo. Vou só mandar pro grupo aqui. Vão chegando. Quem vai chegando, curte a live. Não deixe de curtir a live, gente. Curtir a live é importante para o algoritmo entender que aqui a gente vai falar de coisas legais, de relevância. E para quem tá chegando e não sabe do que eu tô falando, o grupo Lapidando Mulheres, ai meu Deus, enquanto eu falo e faço e tento fazer alguma coisa aqui, eu fico perdida. Achei. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Copiar link. Aqui. Vou mandando. Esqueci de colocar uma musiquinha. Eu sempre coloco uma musiquinha de fundo. Comecei. Estão chegando. Quem vai chegando, me diga de onde você fala. Como é que foi seu dia? Se já acabou seu batidão aí, se você ainda tá no desenrolar da rotina. Aqui pra mim, as crianças já foram dormir. Mas pode ser que você ouça um choro da Catarina, do nada, talvez, pode ser. Pode ser que o Miguel acorde, que eu acabei de dar mamar pra ele dormir. Pode ser que ele durma, pode ser que ele acorde. Eu sou uma mãe de 3 crianças, então tudo é uma surpresa. Então, mas vamos lá. O que eu quero trazer aqui hoje? Do que eu quero falar? Eu quero primeiro trazer a comunidade Lapidando Mulheres. O que acontece? Eu já tenho alguns meses que Deus coloca no meu coração para que eu estude sobre as mulheres da Bíblia. E tudo aquilo que eu estudo, eu sempre transbordo. Eu sempre venho aqui, trago nos stories, trago no conteúdo que eu gero aqui no Instagram. E aí já tem tempo que Deus me coloca no coração para eu estudar sobre as mulheres da Bíblia, para me aprofundar no estudo. E aí eu falei, por que eu vou fazer isso sozinha? Deixa eu ver quem mais quer fazer isso comigo. E aí a gente criou um grupo, eu abri um grupo de mulheres que quisessem aprender junto comigo. E eu formatei para a gente estudar uma mulher por semana. Essa semana, pode ser que algumas semanas a gente consiga colocar 2, 3 mulheres que têm um contexto parecido, que têm características semelhantes, que têm aprendizados semelhantes, para a gente estudá-las juntas. Mas, inicialmente, a priori, a gente vai estudar uma por semana. E aí, eu avisei no Instagram, avisei para as minhas amigas, avisei para quem quisesse participar, abri um grupo e hoje a gente está com 50 mulheres na comunidade Lapidando Mulheres. Esse nome veio no meu coração, eu achei que super fazia sentido, Lapidando Mulheres, porque de fato o trabalho que eu faço aqui, que eu desenvolvo aqui no Instagram já tem tempo, é sobre isso, é sobre refinar, lapidar, aprimorar a obra de arte perfeita que já somos, mas a gente precisa desenvolver nossas virtudes, a gente precisa saber que elas estão aqui e que, porque
Não é uma questão de, eu não sei fazer assim, eu não sei, eu não tenho esse dom da paciência, eu não tenho o dom da confiança, eu não tenho o dom da coragem. Não, você tem sim, tá tudo aí dentro de você. Inclusive a gente vai falar disso hoje, porque quando a gente foi estudar sobre Eva, inclusive a gente pegou um livro para ser um livro base para o nosso grupo, chamado 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E essas 12 mulheres, das 12, duas não tem nada de comuns. As demais, sim. O que as fizeram extraordinária foi a sua história, foi a sua jornada, como ela agiu mediante os desafios, como ela superou. Agora, isso, né, das 12, 10. Agora, duas dessas mulheres não tem nada de comuns. A primeira é Eva. Eva não tem nada. A Eva é 100% extraordinária. A Eva é o arquétipo da perfeição. A Eva foi criada pelo próprio Criador. Ela não nasceu da barriga de ninguém, ela não veio bebê, ela veio já mulher. E eu imagino que Eva era uma mulher linda. Linda, linda, linda. Porque vamos lá, se você for olhar para a natureza, tudo que Deus fez, céus, terras, animais, a paisagem, a natureza, tudo na natureza é belo. Se a gente aprende a contemplar o belo, né, a beleza, ou belo assim, a gente percebe que tudo na natureza de fato é belo. As flores, os animais, as suas, cara, a zebra, a onça pintada, a juba do leão, cada um com a sua característica. E aí imagina, Eva foi a última coisa a ser criada. O Senhor já estava ali, refinado na criatividade. Então a Bíblia não relata sobre a beleza dela. A Bíblia traz outros pontos sobre Eva. Mas eu imagino que ela era uma mulher linda. Assim, eu imagino que ela deva ter sido a mulher mais linda que já pisou nessa terra. Eu refleti sobre isso e acho que ela é a mulher mais linda dessa terra. E a segunda mulher que não tem nada de comum, que ela é extraordinária por si só, é Maria. Maria, mãe do Criador. Uma foi criada pelo Criador e a outra deu à luz ao Criador. Deu à luz ao Filho do Homem. E não tem nada de simples, de comum na história dela. Ela sim foi uma mulher muito simples, muito humilde, tudo, mas não é dela que a gente vai falar hoje. Vamos concentrar em Eva, que é, de fato, uma mulher extraordinária, a primeira mulher de todas, a primeira que trouxe o pecado para o mundo, sim. Mas se não tivesse sido ela, teria sido outra pessoa, logo depois dela. Então, quem somos nós, né? Quem se pegou falando assim? Se não fosse Eva ter pecado, eu já pensei assim. Se não fosse Eva, Eva. Porque sabe quando que eu descobri? Como que eu comecei a olhar para Eva assim, com ranço? Quando eu descobri que as dores do parto, da gravidez, era uma das punições depois do pecado. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu descobri isso assim que eu tive a Bela. Ou um pouquinho antes da Bela, ou um pouquinho depois da Bela nascer. Acho que foi ali naquele período. Eu não sabia. Vocês estão chegando. Tô amando ver cada rostinho chegando aqui. Tô acompanhando. Vamos fazer o seguinte. Encaminha essa live para pelo menos 5 mulheres. Que o que vai ser falado aqui hoje, vocês vão ver. Que você já vai sair daqui diferente. Toda vez que eu abro a minha boca aqui numa live, a minha intenção é edificar a sua vida, não é só ficar conversando à toa. Então, confia no que eu tô te falando, que você manda para mais 5 mulheres. Curte aqui, deixa eu ver coraçãozinho subindo. São 00:30, já não são mais 00:30 hoje, já são 00:39 aqui, pra você 19h39, horário de Brasília. E mesmo com sono, mesmo tendo que acordar cedo da manhã, eu tô aqui. Então, vamos fazer essa troca de energia. Vocês mandam daí, eu mando daqui e eu prometo entregar o meu melhor. E falando de Eva,
a gente está estudando o livro Duas Mulheres Extraordinariamente Comuns. Eva é a primeira. Então eu mandei o livro em PDF para o grupo e mandei ele também em áudio para quem prefira ouvir. Eu fiz um meio a meio na hora de eu olhar o livro, de eu ler. Então teve uma parte que eu ouvi, teve outra parte que eu li, teve umas partes que eu printei, tiveram partes que eu ouvi de novo. Eu falei, opa, isso aqui é bem interessante. E a gente fez muitos comentários, a gente se apresentou essa semana, conversou um pouco, se ajudou, trocando experiências, né, dentro do que a gente podia, no alcance de uma para outra. E foi muito bacana essa primeira semana dentro do grupo. Eu senti que já tiveram ganhos muito bons, de conforto, de alívio, de acolhimento, de mensagens que de fato edificam, sabe? Nesse sentido. Já teve até puxão de orelha, já teve umas paradinhas legais lá. Então, se você que está assistindo essa live não está no grupo, não está na nossa comunidade, manda aqui pra mim no direct ou entra no link da minha bio depois da live. Depois que você assistir, você entra no link da minha bio que lá vai estar o link para você cair direto no grupo, tá? Caso você não consiga por qualquer motivo, me chama no direct ou comenta, se você estiver assistindo essa live depois, né, dela tá gravada, você comenta aí nos comentários mulheres. Comente mulheres que você vai receber no seu direct o link para você entrar no grupo, tá bom? A Larissa falou, é ótimo ter essa liberdade e acolhimento, reflexões incríveis. Ela tá lá na comunidade. Meninas, quem tem alguma coisa para falar de Eva, de alguma coisa que não sabia e descobriu. Por exemplo, eu descobri que na Bíblia não tem referência sobre a quantidade de filhos que ela teve, mas deixa claro que ela teve mais filhos do que Caim e Abel. Eu sempre achei que fosse só Caim e Abel. Na minha ignorância, eu achava que Adão e Eva tinham tido somente Caim e Abel, mas não. Tá lá que eles tiveram filhos e filhas. Não fala quantos filhos e filhas. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu confesso que por isso que Deus me mandou estudar, porque eu sou ignorante em muitas coisas, então eu vou aprender muitas coisas no meio do caminho, eu vou aprender muito com essas mulheres que estão lá no grupo também, mas tudo que eu aprender eu vou querer trazer aqui para vocês. E aí, o livro em si, ele traz um pouco da parte da criação, mas o enfoque, o fechamento dele também é mais na questão do pecado, quando ela caiu, né? Por exemplo, eu não sabia que o nome Eva tinha sido dado por Adão somente depois do pecado. Até então ela era mulher. Eva era chamada de mulher. Depois do pecado, Adão deu o nome a Eva. Olha que legal. Mas para que saber disso, Hannah? Para saber? Por que você não vai querer saber? Mas coisas que você vai querer saber, eu vou trazer aqui agora, que vai fazer sentido para você. A Kézia aqui falando, ó, está sendo maravilhoso mesmo, tem sido minha companhia nos estudos diários sobre o livro, né? Sobre o grupo, o livro, o contexto, o conteúdo em si. Muito bom. Mas vamos lá. Eu quero pegar aqui uma parte que não foi tão focada no livro. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa do livro que eu quero ressaltar antes de falar dessa parte que eu quero trazer. Deixa eu conferir só uma coisinha aqui, ó. Eu tirei um print, deixa eu lembrar aqui. Tá. A criação de Adão e Eva. Adão tem a mesma essência de Eva, mesmo nível espiritual, não tem posição hierárquica entre eles. Porém, Adão foi criado primeiro, Eva foi criada depois, e o Adão tá relatado na Bíblia que Adão é cabeça e Eva era sua ajudadora. Guarda isso que depois a gente vai falar. Adão foi criado para ser pai, provedor, protetor e líder.
Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Exatamente, tem várias passagens e a gente vai trazer algumas delas ao longo dessa série toda. Só que tem uma parte específica que eu também não sabia, é que quando Deus, depois de ter criado todas as coisas e criou Adão, ele deu a ordem para Adão. Deus falou diretamente com Adão sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eva até então não existia. Todas as coisas do jardim do Éden estavam liberadas para Adão, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E só tinha Adão até então. E quando Eva foi criada, essa mensagem foi repassada para Eva a partir da vida do Adão. A partir de Adão. Adão que falou para ela que não era para comer. E eu não vi aqui especificamente essa parte em que o Adão passa o recado. Passa o recado. Só o recado mais importante de todos. Mas ela sabia, ela tinha esse conhecimento. Eva foi criada para ser mãe, consoladora, cuidadora e ajudadora. Ajudadora. Vamos lá. Ajudadora, auxiliar, adjunta. São várias palavras que estão na Bíblia e nenhuma delas coloca a mulher nem como superior, nem como inferior. Uma ajudadora, vamos colocar como uma companheira de guerra. Uma companheira de guerra pode ser uma aliada, né? Uma aliada, uma companheira de guerra, uma companheira de jornada. Se a gente pensar numa companheira de guerra, a guerra está acontecendo e pode ser que tenha patentes diferentes como aliados. Pode ser. Tanto a sua ajudadora, a sua auxiliar, a sua aliada, não necessariamente é um soldado e o homem o capitão, não. Mas existe sim a questão da liderança, onde numa guerra, quem vai à frente é o homem para proteger o vaso mais frágil. Mulher é o vaso mais frágil, emocionalmente, psicologicamente, hormonalmente. E quando eu falo frágil, eu falo mais da vulnerabilidade. Vamos lá, a mulher foi feita só pela mulher que existe o dom da vida. Quando a mulher engravida, ela tá com toda o seu desequilíbrio hormonal, ganho de peso, disfunções normais que acontecem na nossa saúde. Isso nos deixa fragilizadas? Claro que deixa. Gravidez não é doença, não, mas é óbvio que a gravidez causa um desajuste, digamos assim, na nossa vida, no nosso corpo, no nosso organismo. Então isso já gera na mulher uma fragilidade natural. Após o nascimento do bebê, ela passa por um período pós-parto, ela tá ali na situação que só ela, homem nenhum, tem como sentir isso, tem como saber o que é isso. Só a mulher é capaz de passar pela gestação, pelo pós-parto, um puerpério, a amamentação. Não tem como terceirizar isso para nenhum homem. Não tem. Então, claro que a mulher tem um papel fundamental, o papel da vida. Hoje eu li uma frase muito importante, muito boa, que eu não vou lembrar exatamente a frase, mas o contexto que ela quis deixar, que as pessoas se equivocam em pensar que filhos vão atrapalhar elas a terem, a fazerem trabalhos importantes. As pessoas se equivocam em pensar que os filhos vão atrapalhar elas a fazer trabalhos importantes, porque na verdade os filhos são o trabalho importante. Afinal de contas, se a gente pensasse que tem outras coisas mais importantes, como que a humanidade ia continuar? Não faz sentido, não faz sentido. Hoje, morando na Espanha, é um país em que tem muitos ateus, muitos. As igrejas estão vazias. A celebração das missas que eu tenho ido aqui tem só idosos, e os idosos daqui tiveram pouquíssimos filhos e tiveram filhos mais tarde. Então, assim, a gente vai no parque às vezes e vê 50 anos, um pai de 50, 60 anos com um filho de 10 anos no parquinho.
sabe? Aqui eles estão cada vez mais tendo filhos mais velhos e menos filhos. Tanto que aqui nós somos considerados uma família numerosa. A partir de 3 filhos é considerada uma família numerosa. E gera certa espanto, certa surpresa quando a gente chega em algum lugar, a pessoa... Ah, família numerosa. É algo característico aqui, porque não tem tanto. Na igreja que a gente vai, não tem crianças. As minhas filhas, até o Miguel nascer, eram as únicas crianças da igreja. A gente ia pro grupo jovem, que tem toda sexta-feira, a gente vai, tava de férias, voltou semana passada, não tem crianças. O grupo é de jovens, eu falo isso porque o padre conseguiu 2 pessoas para ficar com as meninas enquanto a gente estava na parte do estudo, porque não tem crianças. Então aqui o governo começou a incentivar, o Canadá começou a incentivar, tem vários países incentivando financeiramente casais a terem filhos. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eles fazem isso porque se não tiver gente, como é que vai produzir? Como é que como é que a economia desse lugar vai rodar? Não vai. Entende? Então, tudo que está na Bíblia, no final das contas, é o certo. Eu falo que eu fui entender que a Bíblia é o primeiro manual de coach que existiu. Porque quando eu fui estudar inteligência emocional, quando eu comecei a estudar comportamento humano, inteligência emocional, aí depois eu fui estudar na Bíblia e falava, gente, isso aqui é isso, né? É sobre isso aqui, esse domínio próprio é a própria inteligência emocional, gestão das próprias emoções, a mansidão. Então tá tudo na Bíblia. Na Bíblia, inclusive, tá crescer e multiplicai-vos. Por quê? Porque precisa disso para continuar. Camila, aqui tá assim, a Camila falou, né? Que relatos tristes, não sabia que por aí estava assim. Tá assim. São poucas famílias numerosas, ou seja, famílias que têm mais de 3 filhos, e a grande maioria dos casais tem filhos bem mais tarde, e é 1, no máximo 2. É o que a gente tem visto ser comum aqui. Tem um país, aqui é um país de muitos idosos, tem velhinho para tudo quanto é lado. Então, não tem jovens, não tem... E uma coisa sobre a religiosidade, né? Quando a gente foi matricular a Bela na escola, a diretora perguntou se a gente era religioso. Ela falou assim, vocês têm religião? Aí a gente, sim. Aí lá, vocês querem que a Bela faça aula de religião? Aí a gente, sim, por quê? Como que funciona? Ela, não, tem uma professora que dá aula uma vez por semana, que ensina as histórias de Jesus e tal. E ela falou como se fosse uma fábula, sabe? O peso que ela deu para isso é como se fosse algo... Tipo, ela vai aprender sobre a historinha de Chapeuzinho Vermelho e sobre a Branca de Neve e os 7 anões. Ela falou assim, né? Aí a gente, tá bom, mas se ela não fosse, o que teria no lugar disso? Ela, não. As outras crianças fazem aula de princípios éticos. Princípios éticos, acho que é isso que ela falou. Tá. E como e aí é dividido. Aí o Gustavo perguntou, e é dividido? A turma vai para um lado e para o outro? Ela, não. Então, ao todo na escola, com a Bela agora que vai estar matriculada, são 4 alunos que fazem aula de religião. E a única religião, né, é cristã. Os demais, todos os alunos da escola fazem princípios éticos. Então, aqui na Espanha está nesse nível. A grande maioria é ateu. Os jovens, né? Vamos colocar aí na categoria jovem, de 20 a 40 anos. Não está na igreja, esse pessoal não está na igreja na sua grande maioria. Não está multiplicando, não está tendo filho e o país começou a ruir. A pirâmide começou a ficar invertida. Não tem mais quem vai sustentar isso a longo prazo se não houver uma ação diferente aí para de fato povoar novamente, né? Mas vamos voltar aqui.
A própria natureza deixa bem claro que Deus ordenou funções diferentes para cada um. E ele dá uma passagem aqui de 1 Coríntios 11:14. 1 Coríntios 11:14. Deixa eu olhar essa parte aqui, ó. 1 Coríntios 11:14. Vou ler junto com vocês. Não é em espanhol, português. NVI. Qual a tradução de Bíblia que vocês mais gostam? Eu tenho gostado bastante da NVI. Eu tô aqui com 2 Bíblias nesse momento, a Ave Maria e uma protestante, a LHTDA, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Não lembro direito como é que fala. Mas vamos ler essa passagem aqui, ó. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como manto. Essa é a passagem de referência que está no livro. Eu não tinha visto essa passagem de referência. Eu tirei print e eu não tinha visto essa passagem de referência. Pro autor colocou aqui, ó. A própria natureza deixa bem claro que Deus ordenou as funções diferentes para cada um. O homem e a mulher não têm a mesma força física, certo? Eles são diferentes corporal e hormonalmente, de formas bem óbvias, né? Que a gente já falou. A atitude de reconhecer que existem essas diferenças fundamentais entre gêneros e que o homem e a mulher foram designados para papéis diferentes não pode corresponder com a sensibilidade do feminismo moderno. Essa parte que eu queria pegar aqui, porque nessa semana... Mentira, não foi essa semana, tem 2 semanas que isso aconteceu. Olha o que ele fala, ó. A atitude de reconhecer que existem essas diferenças fundamentais entre os gêneros e que o homem e a mulher foram designados para papéis diferentes pode não corresponder com a sensibilidade do feminismo moderno. Mas isso é, no final das contas, o que a própria palavra de Deus diz. Deus criou o homem e a mulher de formas diferentes, com um propósito e seu plano com relação a eles e essas diferenças. A Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve se sujeitar à autoridade do seu marido. E isso foi uma outra coisinha que eu li também, que é sobre que é uma das punições de Eva, as dores do parto, e que ela deve se sujeitar ao seu marido. Tá lá, tá na Bíblia. Assim como tem outras passagens também. E que a mulher deve estar sob a autoridade e a instrução do homem, a liderança do homem. E tem várias passagens bíblicas. Se você pegar esse texto para ler, você vai ver que tem as correlações. Mas aí, eu quero falar um pouquinho antes, da página 0. Como se isso aqui fosse a página 1, eu quero falar da página 0. Quando Deus criou os céus e a terra, ele vinha falando, haja luz, haja terra, haja águas, né? Ele foi dando ordem. Ele foi dando ordem para as coisas. Haja. Até que ele criou céus, terra, rochas, mar, animais terrenos que voam com asas, animais aquáticos. Ele criou tudo. Tudo no tom de ordem. Haja. E aí, ele chegou em um determinado momento, viu a sua obra, viu que tudo que ele tinha sido feito, que tudo que ele tinha feito era bom. E aí ele disse, ó, tá aqui, ó. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Gênesis 1, 26. E então ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Pera lá, ele saiu da parte em que ele ordenava, haja isso, haja aquilo, haja tudo, e falou, agora vamos fazer
os seres humanos, que serão como nós, que parecerão conosco. Que parecerão conosco. Quem era nós? Aqui eu consigo pensar que ele juntou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para formar o ser humano. E quando ele disse, aqui se parecerão conosco, do que ele está falando? Claro que ele não está falando das características da eternidade, do poder que ele tem, dele ser o Salvador, o Criador, onipotente, onipresente, onisciente. Não. Aqui ele está falando das suas virtudes. O que o Espírito Santo é? O que Jesus veio na terra para ser? Justo, leal, verdadeiro, correto, moral, ético. Então ele fala, façamos a imagem e semelhança. E aí eu falo, criativo. Criativo. Sabe quando você pensa assim que você não é criativa? Ah, eu não sou criativa. Ah, eu não sou disciplinada. Ah, eu não sou bonita. Ah, eu não sou muito inteligente, não. Quantas vezes você já teve palavras de autodepreciação? Quantas vezes você já teve palavras a seu respeito de autodepreciação? É a pergunta que eu te faço. Porque o Senhor disse, agora façamos os seres humanos, que serão como nós e que se parecerão conosco. Aí, vamos lá, aí tem outra coisa. Logo depois, dentro do mesmo versículo, ele fala assim, ó, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. O que isso quer dizer? Que além de você ter as virtudes do próprio Cristo, do Espírito Santo em você, além de você conter essas virtudes que estão aí, da sabedoria, de tudo aquilo que você precisa, da mansidão, do domínio próprio, tudo isso já está dentro de você, porque Deus fez assim. Então não tem como você ter vindo com defeito de fábrica, porque o Criador não erra. Você veio com todos esses dons, você veio com todas essas virtudes dentro de você, é tipo um chip, tá aí, porque Ele disse, vamos fazer ser humanos que serão como nós. E Cristo é perfeito. Ele é perfeito. O que aconteceu? É que no meio do caminho você começou, através das suas crenças, através das palavras que proferiram a seu respeito, através das suas experiências ruins, você começou a acreditar que você estava distante disso. Às vezes você nunca nem ouviu falar isso. Então, a primeira mulher, ela tem essa característica. E a partir dela, você também tem. Nós viemos dela. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. São os pais da criação. E somos semelhantes a ele. Na Bíblia, em seguida, fala, no capítulo seguinte, fala que Adão e Eva tiveram filhos semelhantes, com a sua, que foram imagem e semelhança deles. Ou seja, eles são imagem e semelhança do Criador. Então, continuou. Só continuou. Vocês estão entendendo? Assim, quando eu falo alguma coisinha que você ainda não tinha se tocado, que você ainda não tinha percebido, você manda pra mim uma lâmpada. Sabe a lâmpada? Essa lâmpada bem aqui, ó. Quando eu falar alguma coisa que, assim, você não tinha pensado nisso ainda, manda uma lâmpadazinha dessa. Então, vamos lá. O que Deus é? Deus é amor. Deus é perdão todos os dias. Todos os dias Deus libera perdão sobre a nossa vida. Todos os dias Deus libera misericórdia sobre as nossas vidas. E por que nós estamos, digamos, mendigando perdão para o outro? Nós estamos economizando amor para o próximo?
Por que a gente está se corrompendo, sendo que o Espírito Santo é incorruptível? Porque a gente está igual Eva, ouvindo as mentiras que o diabo conta. Porque a serpente enganou a Eva. Ela não foi escolher, ela não simplesmente escolheu, deixa aqui eu comer então, para eu... Não, ela foi enganada. Da forma que o texto é escrito, mostra que a serpente usou das palavras de uma forma que lubridiou a Eva e conduziu a Eva ao erro. E é isso que a gente se permite todos os dias quando a gente não está vivendo o domínio próprio, a mansidão, o amor, o perdão para nós, o perdão para o próximo. Quando a gente deixa o nosso coração sujo, cheio de mágoa, todo ressentido, é isso que a gente está permitindo na nossa vida. O diabo, através das nossas crenças, através daquela vozinha que fica te falando que você não é tão inteligente, que você não é tão capaz de prosperar. Aconteceu algo muito interessante ontem. Ontem eu vi um Reels da mulher falando assim, aqui em casa a gente divide as contas. Comigo fica água, energia, luz, aluguel, plano de saúde. Com ele fica me fazer o Pix pra pagar tudo. Entendeu? Era assim, ela tava fazendo um meme, uma brincadeira, em que ela pagava os boletos, mas quem mandava o dinheiro de pagar os boletos era o marido. É assim que eles dividiam as contas. E aí apareceu uma menina nos comentários falando assim, nossa gente, mas e quando a mulher ganha mais que o marido? Como é que faz? E aí eu fui falar com ela, falei assim, olha, se a mulher casou com um homem que ganha menos, o problema não vai ser isso. O problema não é ele ganhar menos. A questão é que essa mulher precisa ser sábia para ativar a ambição desse homem para fazer ele ganhar mais. Ela não tem que se diminuir de forma alguma, mas ela tem a capacidade, nós mulheres temos o poder do convencimento, de persuadir, de governo. Nós temos esse poder. Nós temos. O homem tem autoridade. Nós temos o poder. Se o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, quem é que manda a cabeça ir para um lado e para o outro? É esse pescoço aqui. Mas para esse pescoço funcionar e essa cabeça ir para onde esse pescoço quer, esse pescoço precisa estar redondinho. Esse pescoço precisa estar saudável. Precisa estar de boinha, certinho, seus músculos funcionando, porque senão ele fica travado e não vai o trem, sabe? Não vai, fica duro, fica andando errado. Nossa, ficou horrível essa analogia. Mas é isso, entendeu? E aí eu falei pra ela assim, eu comentei, eu respondi o comentário dela e falei, olha, a mulher precisa ser sábia ao ponto de ativar no homem essa ambição dele. E aí ela falou assim, mas eu vou ser médica ano que vem, eu vou ganhar 40 mil reais. Ele não consegue, só se eu casasse com um homem muito rico, então é melhor eu casar com o amor da minha vida que não vai ganhar esse tanto e ser feliz. Tipo assim, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Aí eu li aquele comentário e eu senti uma certa arrogância na fala dela. Tipo assim, eu vou ser médica, eu vou ganhar 40 mil por mês e ele, coitado, ele nunca vai chegar nesse nível. Foi isso que eu entendi com as palavras dela, a forma que ela escreveu. Foi assim que eu li, que tinha um certo tom de arrogância, de superioridade. E ela diminuía ele. E eu falei assim, mas você não acha que ele é capaz de ganhar 40 mil? Porque você é capaz de ganhar 40 mil. Você é capaz de ganhar muito mais. Não é muito mais. Sabe por quê? Eu vou te mostrar onde que tá escrito isso. Olha aqui, ó. Vou ler novamente, porque eu já li. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre os animais que se rastejam pelo chão. Ele deixou disponível todos os nossos alimentos para que a gente pudesse comer
Isso foi antes do Adão pecar, porque depois ele falou que a gente ia ter que trabalhar. O homem teria que trabalhar e do suor do trabalho que ele comeria. Mas quando ele fala domine sobre todas as coisas, ele está querendo falar prospere. Não fica só no seu cantinho calada, não. Não fica só fazendo o seu básico, não. Desenvolva suas habilidades. Governe sobre tudo. Não escolha uma coisa para você fazer o resto da sua vida e só fazer ela. Porque quando você está fazendo só uma coisa pelo resto da vida, a sua vida que é tão grande, você está deixando de governar sobre outros pontos da sua vida. Você está deixando de exercer a sua função. Você está se limitando. Ela estava limitando o marido dela. Aí ela respondeu logo em seguida, sim, claro, porque é muito fácil todas as profissões ganharem 40 mil. Realmente é a média brasileira, tá todo mundo ganhando esse valor, kkkk. A crença dela colocou o namorado dela, e depois eu vi, é um casal jovem, o menino é jovem, ela é jovem, os dois têm todo o tempo do mundo, mas ela já limitou ele. Ou seja, ela já não vai ser essa mulher sábia. Não agora. Ela pode se tornar se ela quiser. Existe um caminho, existe um processo. A gente precisa limpar o nosso coraçãozinho para isso primeiro. E aí, vamos lá. Deus nos deu. Tem uma frase no livro que eu já li ela em alguns lugares e ela é bem bonitinha. Que é: a mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele. Deixa eu deixar aqui, talvez eu fique olhando mais perto da câmera. Nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. É bem bonitinha essa frase, fofa. Mas vamos lá. Miguel tá chorando, Miguel tá se esgoelando. Deixa eu mandar uma mensagem pro Gustavo trazer o Miguel aqui, que eu vou tentar dar mamar pro Miguel sem pagar peitinho na live. A mãe. Deixa eu falar aqui, ó. Eu tô ouvindo o Miguel, meu quarto tá aqui perto. A live. Deixa eu falar aqui com ele. Ai, gente. É o Miguel que tá se esgoelando aí? Se você achar que tá muito tenso aí você traz ele pra mim. Mas eu já vou terminar aqui. Ainda não. Então tá bom. Beijo. Ele falou que pode acabar com a live que ele segura lá. Ai, gente, até me perdi aqui. Mas vamos lá. Vamos pegar a estrutura dos nomes das coisas, né? Peguei a primeira parte de façamos a nossa imagem e semelhança. Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim, nossa, como que deve ser Deus? Olha, o tanto que a falta de conhecimento leva a gente a realmente não saber das coisas. Eu lembro que eu tinha quando eu era criança, eu ficava sozinha me questionando, como que deve ser Deus? Será que ele tem 3 olhos? Será que ele tem o nariz tipo o chifre do elefante? Será que ele pode ser... dentro do meu imaginário, eu colocava, né, características de animais. Será que ele pode ter o pescoço grande igual o da girafa ou da zebra? Será que a pele dele é pintada como a da zebra ou da onça? Eu ficava assim, viajando. Por quê? Porque eu não conhecia o texto que está escrito, façamos a nossa imagem e semelhança. Então eu me olhava no espelho e nem pensava que, né, homem, Deus como homem, a figura masculina, poderia ser com 2 olhos e tal. E isso não fica 100% claro, até porque Deus não tem a matéria dele, mas ele mandou o seu filho, como carne, que veio como carne e era um ser humano. Então, sim, façamos a nossa imagem e semelhança. Não é só a parte externa, é também a interna. E eu vou bater muito nessa tecla sempre.
sobre a nossa identidade, aquilo que nós somos, não aquilo que disseram sobre nós. E não sobre Miguel tá chorando muito. Tô ficando desconcentrada aqui. E não sobre Não é sobre a nossa profissão. Sabe quando você chega num lugar e você vai se apresentar e a primeira coisa que você fala é o seu nome e o que você é? Você reduz o que você é à sua profissão. Aí esses dias eu perguntei eu abri uma caixinha no meu Instagram e falei assim, me diga o que você é sem dizer a sua profissão. E aí eu recebi uns 3 directs falando assim, nossa, que difícil, eu nunca tinha feito. Ah, eu achei estranho. Nossa, teve uma que falou assim, eu nem entendi o que você quis dizer. Por quê? E aí eu respondi no story seguinte, eu sou a Ruana, imagem e semelhança do Criador, sou filha do Deus vivo, eu sou uma princesa amada, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada, olha o tanto de coisas que eu sou, sem precisar falar minha profissão. E isso eu precisei desenvolver numa insegurança minha, porque eu não tenho formação superior. Eu não cheguei a formar nem em Direito, nem em Educação Física, que foram os 2 cursos que eu fiz até quase acabar, mas eu não formei. E aí eu ficava nessa insegurança de, caramba, eu não tenho ensino superior para falar que eu sou formada em Direito, eu sou formada em Educação Física. Não, eu não sou formada. E aí, o que eu sou? E aí eu fui na minha essência, eu sou muito mais do que isso. Eu sou mãe, sou esposa, mãe de 3 agora. Olha a responsabilidade. 3 vivas almas que Deus confiou a mim. Cada filho que Deus te entrega, o primeiro que o filho é dele. E aí ele confia em você para cuidar do filho dele enquanto esse filho estiver aqui na terra. Se você começa a olhar por essa ótica, a maternidade se torna um presente, um privilégio, de fato é uma herança. Filho é uma herança, cada alma que Deus te confia. Tá? E aí eu falei a primeira parte aqui sobre façamos a nossa imagem e semelhança. Agora a segunda parte é auxiliadora idônea. Cadê a parte que ele fala isso? Qual que é o versículo? Pra gente ver. Deixa eu olhar nessa Bíblia aqui mesmo. É aqui, ó. Ó. Capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Tem várias e várias traduções. Aqui é como se fosse sua outra metade, né? Nessa versão aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Acho que eu não gostei muito dela. O outro aqui tá falando o seguinte, nessa Bíblia Ave Maria aqui, que é o versículo 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Em outras traduções tem auxiliadora idônea. E a última versão da NVI foi auxiliadora idônea, mudou de auxiliadora idônea para aliada semelhante. Aliada semelhante eu quase gosto. E eu vou explicar pra vocês por quê. Lembra que eu falei companheira de guerra? Aliada. É tipo isso. Auxiliadora, ajudadora, tá nesse sentido. Agora, o semelhante tem uma outra palavra que eu acho que fica melhor, que é a contraparte, que é complementar. O termo complementar. Por que complementar? Inclusive, eu vi o Pablo Marçal uma vez falando. Gente, eu sou aluna do Pablo Marçal há muitos anos. Eu conheço ele quando ele ainda era feio. Quando ele era meio mais doido do que ele tá hoje. Ele gritava. Ele gritava nas aulas dele, nas imersões dele.
Eu já assisti vários conteúdos dele no YouTube antigo, que ele tava gritando, ele melhorou já muito, mas ele sempre foi muito bom de conteúdo. Sempre foi muito bom de conteúdo. A entrega de conteúdo dele com relação ao desenvolvimento pessoal é fantástica. E ele traz muito a Bíblia. Muito, muito, muito. Ele tem uma interpretação da Bíblia única, que eu não vejo ninguém falando da forma que ele faz. E eu gosto de assistir muitos ministros, pregadores, pastores, padres. E a forma que o Pablo Marçal tem de interpretar a Bíblia é muito diferente e eu gosto bastante. Ele geralmente tem ele pega uns pontos que ninguém tinha falado daquilo, sabe? Ele vê umas coisas diferentes. E eu lembro dele ter falado uma vez sobre opositora idônea, que é uma das traduções. Mas quando a gente vai pegar... E aí ele estava querendo dizer que opositora idônea é que, na verdade, a mulher é para ser um ponto de oposição de forma saudável. Não, assim, aquela mulher que é sábia geralmente vai se contrapor às ideias do seu marido a fim de colocar ele para pensar de um jeito diferente, por exemplo. Era essa a ideia que ele queria trazer, a de opositora. Só que aí, quando eu fui estudar a palavra mulher na Bíblia, que o opositor idônea foi uma tradução de várias traduções, veio do hebraico, aí pro latim, e aí pro inglês, e aí pro português, e aí do português, da primeira vez que traduziram a Bíblia até hoje, já vieram várias traduções, então cada vez vão mudando alguma coisinha, mas se a gente vai pegar na raiz da palavra, a palavra que é mulher é a palavra, deixa eu ver aqui, ezerknegdo, que em hebraico quer dizer mulher, né? É o nome de mulher. E aí eu vou fazer uma parte mais um pouquinho técnica aqui agora, porque olha só, isso foi antes, eu falei aqui mais cedo que antes do Adão dar o nome de Eva, era mulher. Eva era chamada de mulher. Depois do pecado que ela ganhou o nome. Eu não sei se para Adão foi do mesmo jeito, se Deus que deu o nome de Adão, se ele deu seu próprio nome, se Deus que deu o nome de Adão e Eva. Agora eu fiquei confusa. Se alguém souber disso, me responde aqui. A Kézia falou, aprendi isso também. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E quantas coisas ela diz que somos. E quanto nos ensina a nós mesmos e nós mesmos percebemos, acima de qualquer atuação ou formação acadêmica. Exato. Sim. Exato. Exatamente. Somos a imagem e semelhança do Criador. E mulher, especificamente a mulher, é a sua ajudadora, a sua contraparte. Na tradução do hebraico, dentro da parte técnica que eu vi, eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais resumida. Dentro do hebraico, quando foi colocada essa escrita pela primeira vez por Moisés, que foi Moisés que escreveu Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra que ele colocou lá significa, deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Significa a contraparte. Essa parte de opositora, mulher, Ezer, e Ezer, em alguns trechos da Bíblia, significa ajuda, socorro, se referindo a Deus. Mas por ser Ezerknegdo, por ser essa ajudadora, é isso mesmo. O Ezer vem de ajudadora. Tanto que tem trechos da Bíblia que trazem esse termo Ezer como ajudador, salvador. Mas se a gente for pegar só esse termo Ezer, vai colocar a mulher acima do homem, porque ela tá ali colocando na mesma altura de Deus. Mas aí vem Ezerknegdo. Esse knegdo é a contrapartida, é a oposição. E essa oposição é o complemento homem-mulher. Preto, branco, claro, escuro, frio, calor, homem, mulher. Essa é a oposição. Ou seja, nisso que eu dei essa estudadinha, eu falei assim, Pablo Marçal estava errado. Não é opositora, até porque
nem tem como chegar no idônea nas traduções. Essa palavra foi colocada ali também para ter um entendimento de moralidade, de ética, de sabedoria, né? O idônea, o termo idônea, na verdade, ele não tem nenhuma tradução que deveria chegar nele. Mas algumas bíblias têm essa palavra, opositora idônea. Mas é uma auxiliadora, a palavra mesmo na raiz do hebraico é auxiliadora, ajudadora, contraparte, complementar, semelhante, entendeu? Semelhante de ser humano, contraparte de ser homem, mulher, como se fosse a contraparte disso, homem, mulher, preto, branco, claro, escuro, frio, calor, entendeu? Desse sentido. Então, de fato, somos um complemento para o homem, ou seja, cada um tem o seu papel. Se tem o homem, tem a mulher. Se o homem faz uma coisa, a mulher faz outra. A gente se complementa. Tudo na criação foi feito para servir ao homem. O homem foi a última coisa a ser criada. A mulher foi a última coisa a ser criada, ou seja, tudo na vida foi feito, todas as coisas da natureza foram feitas para servir o homem. E o homem foi feito para servir a mulher. Esse foi o entendimento que eu tive. Alguém tem algum entendimento diferente? Eva ganhou seu nome depois do pecado. Idônea. O idônea que a Bíblia traz. Quando tem essa tradução, o que é o objetivo dela? É esse moralmente certo, honesto, íntegro, confiável. A Bíblia não tem descrições dos seus aspectos físicos, nem quantos filhos a Eva teve. Eu fiz umas anotações aqui que eu tô vendo se eu falei de tudo. A Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve se sujeitar à autoridade do marido no casamento. Você sabia disso? Vamos ler Efésios 5, 22 e 24. Efésios 5, 22, 24. Português. Meu celular agora tá vendo tudo espanhol. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor. Você vai discutir com a Bíblia? Tipo assim, não, eu não acho que eu tenho que me sujeitar a ele, não. Ele é o representante do próprio Deus na sua vida. Quando você trata o seu marido bem, você está tratando o próprio Deus bem. Ele é a representação de Deus na sua vida. A mulher também é. Tem a parte que a Bíblia ensina o homem a tratar a mulher, mas aqui é sobre você, mulher. É como você trata o seu marido, é como você se submete à liderança dele. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao próprio marido. Sujeitai-vos em obediência, sem orgulho, com modéstia, honestidade, sinceridade. Juana, mas você não conhece meu marido. Nossa senhora, ele é difícil demais. Ele é um grosso, ele não sabe liderar a nossa casa, ou ele é um frouxo. Mas quem foi que disse sim? Vocês nem se casaram, você aceitou ir morar com ele sem nem se casar? Você quis ir morar com essa encunha? Você que escolheu? Você que aceitou? Você que quis? Aí agora, minha filha, quem erra no recrutamento, né? Quem não escolhe direito, tem que fazer um treinamento. Primeiro próprio, para depois, quem sabe, através da sua mudança, ele mudar. E enquanto você reclama do seu marido, enquanto você não dá piti. Vamos lá, eu tenho um caso
que aconteceu com um casal que eu tava atendendo, que o marido tava juntando dinheiro, ele trabalhando, juntando dinheiro, e a mulher queria viajar para ver a família no final do ano. E ela também trabalhava, juntava dinheirinho, os dois. A ideia era juntar dinheiro para comprar uma casa. Eles já tinham comprado o carro deles. E aí ela falou que queria ver a família no final do ano. E eles já tinham visto alguns meses antes. E, tipo, não tinham planejado fazer essa viagem. Ele falou, não, meu amor, não vamos. Não temos dinheiro para isso. Nós estamos, né? A gente tá juntando dinheiro pra outra coisa. Ah, a gente vai sim, se você não quiser ir comigo, eu vou sozinha. Quantas vezes você já fez algo parecido? Ah, eu quero ir pra Pirinópolis. Não, mas estamos sem dinheiro, pode deixar que eu pago. Ah, eu não quero ir, então eu vou. Então eu faço. Então você não precisa ir não, eu fico. Então você vai e eu fico. Teve uma outro atendimento que eu fiz de uma aluna que eu fiz mentoria dela depois, que ela falou assim, Juana, ele vai embora passar o Réveillon na casa da família dele e eu não vou. Eu já falei pra ele que eu não quero ficar lá, que eu não gosto daquele ambiente e eu não vou. E ele falou que eu posso ficar em casa, que ele vai. E eu achei um absurdo isso. Aí eu falei, pois você vai colocar o sapatinho da humildade e vai. E você vai. Qual que é o sentido de você deixar o seu marido sozinho passar o Réveillon com a família dele e você não ir? Ele tinha que ter me escolhido, ele tinha que ter querido ficar comigo. Mas se é importante pra ele passar o Réveillon com a família dele, você engole no seco, sorri a cena. Porque se pra ele, ou se pra ele não tem esse meio termo, tipo assim, não conseguiram entrar num consenso, aí por causa de orgulho, você vai passar o Réveillon sozinho, você e seu filho em casa. Você vai colocar o sapatinho da humildade e vai falar pra ele, meu bem, então tá bom, já que você quer ir, eu vou. Mas eu não vou fazer isso, Juana. Eu já falei pra ele que eu não ia, de jeito nenhum. Se eu fizer isso agora, como é que eu fico? Eu falei, você vai. Ah, você vai. Porque é uma porta que você abre, é uma brecha que você deixa. Não pensando em traição, nem nada disso. É pro seu casamento acabar, pro respeito acabar, pra cumplicidade acabar, pra ele olhar pra você e não ver em você uma parceira. Então, você vai. Aí ela foi. E depois ela me mandou mensagem dizendo que tinha sido maravilhoso, que realmente, que bom que eu tinha dito pra ela ir. Quantas vezes você não tá se sujeitando à autoridade do seu marido? Porque você acha que você tem ideias melhores? Quantas vezes você tá ultrapassando ele quando você fala assim, se não sou eu que troco a lâmpada, ninguém troca. Se não sou eu que troco o chuveiro, ninguém troca. Ele não vai trocar. Existem papéis. Existem papéis. E tem tarefas que são mais masculinas, sim. Tem tarefas que são mais femininas, sim. Mas se ele não fizer, ninguém faz, e aí você vai lá e atropela tudo e faz. Você vai continuar fazendo sempre. Porque não vai caber espaço para dois homens. Não tem espaço para dois homens. Mas se você fizer o papel do seu homem, ele cada vez mais vai sendo diminuído. Ele vai ficando frouxo. Vai tendo descaso. E você vai vestindo a capa do Batman, não, da Mulher Maravilha. Por quê? Porque você sai à frente, você quer liderar, você quer falar como é que faz. Quando eu entendi esse conceito, minha vida ficou muito mais fácil, gente. Ficou muito mais leve. Mas só acontece, de fato, de maneira positiva, quando o meu orgulho é tratado. Quando eu ouço ele falar e eu respiro fundo e falo, tá bom então, faz do seu jeito. Já pensou? Ele dá uma ordem pra Bela e aí eu chego na Bela e falo, não, faz desse outro jeito.
porque desse jeito eu acho que é melhor. Eu tiro a autoridade do meu marido na frente da minha filha. Da onde? Da onde que isso pode estar certo em qualquer canto, em qualquer lugar? Ó, nunca tinha percebido isso, a explicação sobre homem e mulher. Nosso casamento fala sobre nossa honra a Deus, como se sujeitar a um Deus invisível se não consigo me submeter ao meu marido visível. É nosso treinamento para forjar caráter digno. Bingo. A gente aprende a obedecer com os nossos pais. Aí a gente não aprende direito. Aí Deus vem cá e manda um marido, uma mulher. E aí a gente começa a aprender a se matar em prol do máximo. Aí a gente começa a trabalhar o ego. O que é o ego? O ego é a vontade. Todas as pessoas têm o ego. Tem o ego, tá aqui. O ego tá aqui. O problema do ego é quando ele cai para mais ou para menos. Quando a gente não tem o equilíbrio das coisas. Mas toda vez que a gente mata o ego em prol da família, quando a gente se mata um pouquinho, poxa, agora eu queria ter jantado hambúrguer com milkshake. Mas eu deixo de comer hambúrguer com milkshake, primeiro porque hoje não é o dia de comer hambúrguer com milkshake. Disciplina. Hoje é o dia que eu já me excedi num outro dia. Domínio próprio, então controle de mim mesma. E também porque eu tô cuidando da minha saúde. Porque eu tô ensinando a minha filha a cuidar da saúde dela. Se ela me ver comendo hambúrguer com milkshake na hora da janta num dia de semana, ela vai pensar que ela também pode. Então, em prol da família, eu prefiro comer saudável, que ela tá vendo eu comer saudável. E assim, saudável, ela vai ter essa referência. Tá entendendo? Eu dei um exemplo bem raso. Mas quando a gente mata a nossa vontade em prol da nossa família, isso é bem mais parecido com ser cristão do que quando a gente faz a nossa vontade para ser feliz. Porque não tem nenhum lugar na Bíblia falando que a gente nasceu para ser feliz. Tá falando que a gente nasceu para ser próspero, para governar, para reinar sobre todas as coisas. Isso tá falando. Mas em nenhum momento tá falando que você nasceu para ser feliz. Que o que Deus quer é ver você feliz a qualquer custo. Você é verdadeiramente feliz quando você se liberta de um monte de escravidão. De vícios, de ignorância, de crenças. Você só é feliz de fato quando você é livre de verdade. E quando você não tem a sua identidade ativada sobre quem você é, que é a imagem e semelhança do Criador, que a mulher é uma auxiliadora complementar do homem, quando você não tem essa essência em você embutida, aí você vai se distanciando um pouquinho mais da sua felicidade real, porque você fica começando a buscar a felicidade do mundo, as felicidades do mundo. E é aí que a gente se perde no caminho. Então, tem muita coisa que Deus quer que nós sejamos equilibradas, conscientes. Ele nos fez para isso, para que a gente possa governar a nossa casa, para que sejamos CEOs da nossa casa. Deus nos envia a palavra dele. E aqui tem tudo escrito. E conforme as semanas vão passando, a gente vai começar a reconhecer em nós dons que a gente não tinha. A gente vai conhecer em nós, a gente vai começar a ter consciência das nossas potências. Esse é o objetivo do Lapidando Mulheres. Na semana que vem, inclusive, eu quero trazer um complemento disso, já trazendo a mulher de Provérbios, por exemplo. Eu quero falar dos papéis e também do empreendedorismo, da mulher que trabalha, da mulher que ajuda em casa financeiramente, que ela trabalha para ela não é uma realidade cuidar da casa, ter filhos e o marido ir trabalhar porque precisa da renda dos dois. Eu quero trazer o complemento desse conteúdo na semana que vem, com a mulher de Provérbios.
E eu quero, inclusive, trazer uma correlação com Jezabel. Você já ouviu falar em Jezabel? Pois é. Quem tá aqui na live já tá sabendo o tema da semana que vem, que eu vou mandar no grupo amanhã. Quem não tá no grupo, quiser entrar no grupo, me chama no direct ou escreve aqui nos comentários do vídeo mulheres, que eu vou te mandar. Tem muita coisa pra gente aprender. Eu tinha feito um resumo do que eu queria falar hoje, mas eu falei só de 1/3 e eu vou encerrar por aqui, porque já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui. Eu entrei falando que eu ia ficar meia horinha. Então, quando a gente vai falar da identidade, nossa, nós somos feitas imagem e semelhança do Criador e a nossa essência é ser uma auxiliadora complementar. Nós viemos aqui para ajudar, de fato. Camila, obrigada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu queira falar só para fechar. Não é bom que o homem ande só. Contexto da oposição, tudo na criação foi feito para servir. Eva é aquela que traz vida. Acho que eu falei de tudo. Não falei da forma que eu tinha pensado na minha cabeça. Eu criei um roteiro na minha cabeça. Eu imaginei uma coisa, aí eu fiz uns rabiscos aqui pra eu não me perder muito, mas eu me perdi, falei de outras coisas, não saiu bem exatamente como eu tinha imaginado, mas saiu. O feito é melhor do que o perfeito. Lembrem-se disso, quando você quer começar alguma coisa, começa agora, do jeito que você tem, com as condições mais doidas do mundo. Se meu marido não tivesse com meu filho, ele ia estar aqui no meu colo agora. Porque se a gente ficar esperando o momento ideal, a gente nunca vai começar a fazer alguma coisa. E a gente precisa se movimentar. Deus se move em quem se move. Se você tá aí parada, só sentindo que tá estagnada, é porque você não deu o primeiro passo. Fé é você iniciar algo que você ainda não sabe como é que vai ser. Não sabe de onde vai vir o recurso, não sabe como é que vai ser feito, não sabe. Fé é você confiar que Deus vai abrir as portas. E a porta que ele não abria é porque não era para você entrar. A porta que Deus não abre é porque de fato você não tinha que entrar nela. Então continue se movimentando que ele vai te mostrando o caminho. Ele vai. Vai ter um momento que você vai começar. Se você ficar parada de fato, você não vai saber o que você tem que fazer. Mas se você se movimentar e estiver alinhada com ele, e quando eu falo alinhada com ele, não é sabendo exatamente o que você tem que fazer. Não! Ninguém sabe. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém sabe o que tem que fazer exatamente. Só que é no movimento, é durante o processo, é se movendo que a gente vai descobrindo o que não é pra fazer. E aí a gente vai fazendo outra coisa, a gente vai fazendo outra coisa, a gente vai fazendo outra coisa até se encontrar, até ter paz, até ter uma realização genuína dentro daquilo que a gente está fazendo. A Kézia falou que foi melhor do que projetado, que a live foi maravilhosa. Que bom, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Eu já não tô com o meu tic-tac funcionando, não. Eu já tô mais pra lá do que pra cá. Esse horário pra mim é bem puxado aqui, porque eu já tô bem cansada. Já vai dar 2 horas da manhã aqui pra mim. Então, tô aqui pela fé. Mas ou era isso, eu ia dormir. E eu ia dormir com essa janela aberta, essa janela emocional aberta do não feito, que eu tinha me proposto, né? Que eu me propus a fazer e eu não fiz. E não ia ser legal. Então, eu me propus a fazer, eu vim aqui e fiz. E semana que vem a gente vai fazer uma correlação da mulher de Provérbios com Jezabel. Vou trazer algumas associações. E é um conteúdo complementar dessa parte, sobre os papéis do homem e da mulher. Os papéis que estão claros. Que se você acha que isso é coisa antiga, de ai, nossa, parece que tá na época das cavernas. Não, a gente só tá na época da Bíblia. Bíblia. Aqui tem Bíblia. Bíblia online. A Bíblia tá aí no seu celular. Sabe uma forma, antes de eu fechar aqui, eu quero só... Tem horas que eu acho uns versículos assim, que eu posto alguma coisa no meu story. E, gente, é tão fácil. Tipo assim, hoje eu quero saber um versículo sobre perdão. Aí eu coloco ali no Google, versículo sobre perdão. Pá, vai aparecer 50 pra você. Versículo sobre provação.
Versículos sobre casamento. Então, toda vez que você estiver querendo acessar rapidamente a Bíblia, e você sempre está com o seu celular na mão, você coloca ali no Google. Versículos sobre jejum. Versículos sobre sexo. Versículos sobre sexo oral. Pode pôr. Vai lá que você vai encontrar em cantares, em poesia, inclusive. Tá lá. Você acha que não tem? Tem. Tem na Bíblia, o livro de cantares, mas não vamos falar disso agora. Depois, outro dia. Então é isso. Obrigada. Nossa audiência ficou do início ao fim. Achei sensacional isso. Gostei bastante. Olha as minhas mulheres aqui. O Wilker também tá aqui. A tia Noi. Olha, gente, vocês estão lindas aqui. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? A Késia e a Camila super interagiram aqui comigo. Obrigada. Teve gente que chegou só agora. E é isso. Se ninguém quiser falar mais nada sobre, eu vou fechar, vou encerrar. E aí lá no grupo a gente continua conversando, tá? Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E cada semana a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre quem somos, para o que viemos e o que nós temos aqui no nosso interior. Pensa que é como se fosse um músculo. A gente vai descobrir quando a gente começa a treinar, né? E aí, com o passar dos anos, a gente vai melhorando o treino no mundo ideal. Aí a gente vai começando a descobrir músculos que a gente nem sabia que tinha. A gente vai começando a ver definição de músculos que a gente nem tinha percebido. Com a palavra de Deus é da mesma forma. A gente vai começar a descobrir em nós dons e virtudes e características que já temos em nós que a gente ainda não sabe, mas elas estão aqui. Se a gente treinar, se a gente exercitar, se a gente colocar em prática, a gente vai encontrar elas. Elas estão todas aí em você, tá bom? Um beijo, boa noite e deixa eu ver aqui. É isso. Beijão pra vocês. Obrigada. Continuem por aí e da próxima vez estejam aqui comigo também. Toda quinta-feira. Eu vou ter certeza se a gente vai manter esse horário, se eu vou fazer mais cedo. Eu vou conversando com vocês nos stories e no grupo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.